Existem atitudes que corroem alianças, silenciam virtudes e envenenam até os vínculos mais sólidos. Maquiavel, com sua mente implacável e sua visão crua da natureza humana, enxergava claramente que há comportamentos que não merecem compaixão, que não devem ser tolerados nem justificados, pois são sementes de ruína, disfarçadas de fragilidade, carisma ou até mesmo bondade. E é exatamente nesse ponto que sua visão converge com o olhar frio e racional do estoicismo. Porque enquanto o estoico busca a virtude, a razão e o domínio de si, ele também precisa desenvolver a sabedoria para reconhecer o que deve ser mantido por perto e o que deve ser afastado de forma definitiva. Tolerar o que destrói é trair a si mesmo. Maquiavel não escrevia para agradar. Suas palavras cortavam como lâminas porque eram feitas para alertar, não para consolar. Ele sabia que certos erros são como cupins no alicerce, pequenos, quase invisíveis, mas capazes de fazer uma estrutura inteira desmoronar com o tempo. E é exatamente por isso que ele deixou claro: há posturas humanas que, uma vez detectadas, exigem ação imediata. Não porque você deve reagir com ódio, mas porque, ao manter por perto o que fere sua estabilidade, você compromete tudo aquilo que construiu com esforço. O estoicismo não é passivo. Ele observa com atenção, julga com sabedoria e age com firmeza. A virtude, tão exaltada por Epicteto e Sêneca, não floresce em solo contaminado por falsidade, manipulação e deslealdade. Maquiavel, ainda que vindo de outra escola, complementa essa visão com a clareza brutal de quem sabe que o preço da ingenuidade é a própria queda. Este vídeo não é sobre paranoia, é sobre lucidez, sobre saber exatamente quais comportamentos são inaceitáveis, não por orgulho, mas por autopreservação. Porque certos limites não se impõem por vaidade, e sim por respeito a tudo o que você não está disposto a perder. A falsa neutralidade em tempos de crise, em momentos de estabilidade, a neutralidade pode parecer uma escolha prudente, até mesmo elegante. Mas quando o mundo ao redor começa a ruir, quando princípios, valores ou vidas estão em jogo, a suposta imparcialidade revela sua verdadeira face, covardia disfarçada de equilíbrio. Maquiavel, com sua frieza estratégica, sabia que em tempos de tensão e ruptura, quem se diz neutro já tomou uma decisão. E muitas vezes, essa decisão favorece o opressor. O estoico, apesar de não ser guiado pela paixão nem pela vingança, entende que a virtude não se constrói em cima da omissão. Quando o caos exige posicionamento, recuar por conveniência é abandonar aquilo que se afirma defender. A falsa neutralidade é traiçoeira porque se apresenta como sabedoria, como superioridade moral. O neutro diz que não quer se contaminar com o conflito, que prefere esperar os ânimos se acalmarem. Mas quem se ausenta quando a justiça clama por coragem não é virtuoso, é cúmplice. Maquiavel reconhecia esse tipo de postura como extremamente perigosa, pois ela mina a confiança, destrói a coesão social e revela um caráter fraco, incapaz de assumir riscos em nome da verdade. Para ele, um príncipe ou qualquer pessoa que deseje manter sua autoridade moral e política deve evitar aqueles que se esquivam nas horas difíceis. Pois quem foge da responsabilidade quando ela mais importa, não hesitará em trair quando a situação mudar. O estoicismo não prega uma reação impulsiva, mas ele valoriza a ação justa, feita na hora certa. Sêneca, por exemplo, dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos demais. E isso vale para as escolhas que fazemos no calor dos acontecimentos. Não agir quando a injustiça cresce, não se posicionar quando o que é certo está sendo atacado, é desperdiçar a chance de ser útil, de ser íntegro, de fazer valer o logos, a razão superior
que guia o homem virtuoso. O neutro em tempos de crise quer preservar-se, mas sua tentativa de autoproteção quase sempre custa a estabilidade de todos ao redor. E o mais cruel é que esse tipo de comportamento se disfarça de paz, de ponderação. No entanto, como nos alertava Maquiavel, quem deseja manter o respeito daqueles que governam ou lideram precisa ter aliados firmes, capazes de se posicionar mesmo sob pressão. Rodear-se de indiferentes ou de imparciais é pavimentar o caminho da traição, pois esses serão os primeiros a abandonar o barco quando os ventos virarem. Eles não são confiáveis, porque a base da confiança está na clareza de onde alguém está quando o perigo se aproxima. Tolerar a falsa neutralidade é abrir espaço para a ambiguidade moral. E nenhuma construção sólida resiste ao que é ambíguo por muito tempo. O estoico precisa agir com sabedoria, mas também com firmeza, saber discernir quando o silêncio é prudência e quando é covardia. Maquiavel, com toda sua crueza, apenas tornou isso mais claro. Em tempos de crise, a neutralidade não é apenas inútil, é imperdoável. Porque ela esconde o medo sob o manto da virtude e abandona o mundo à própria sorte, enquanto finge não ter nada a ver com isso. E essa é a pior forma de engano, a que se cala quando deveria resistir. A submissão, disfarçada de lealdade. Submissão disfarçada de lealdade é uma das armadilhas mais traiçoeiras nas relações humanas, especialmente no contexto do poder e da convivência virtuosa que Maquiavel tão intensamente analisou. Essa postura não apenas fragiliza quem a pratica, mas compromete profundamente a integridade daquele que a tolera. Trata-se de um comportamento que se apresenta como devoção, respeito e fidelidade, mas que, na verdade, oculta medo, interesse pessoal e falta de autenticidade. A submissão verdadeira, quando fundada no respeito genuíno, nasce da admiração e do compromisso com valores comuns. Porém, a submissão disfarçada de lealdade é uma máscara que esconde a vontade de agradar a qualquer custo, evitando conflitos a fim de garantir vantagens ou simplesmente permanecer seguro dentro de um grupo ou sistema. Para Maquiavel, essa falsa lealdade não é só inútil, mas profundamente prejudicial para quem detém poder ou autoridade, pois gera um ambiente onde a crítica construtiva, a honestidade e a coragem de corrigir rumos desaparecem. O resultado inevitável é a estagnação, a perda de respeito e, em última análise, a queda. No estoicismo, a virtude da lealdade está profundamente ligada à verdade e à justiça. Lealdade não é simplesmente concordância incondicional, mas um compromisso com a razão e o que é correto. Portanto, quando alguém se submete apenas para evitar atritos, sem questionar ou manifestar suas convicções, está traindo não apenas a si mesmo, mas o outro que lhe confia essa relação. A submissão disfarçada de lealdade promove um falso senso de unidade, que em qualquer momento de crise pode se transformar em uma explosão de conflitos e rupturas, porque é uma base frágil, sustentada pelo medo, não pelo respeito genuíno. Maquiavel entendia que líderes e sábios devem cercar-se de pessoas que lhes digam a verdade, mesmo que esta doa, e não daqueles que simplesmente concordam por conveniência, pois só assim podem tomar decisões acertadas e manter a estabilidade. Esse comportamento é também um veneno para o crescimento pessoal e coletivo, pois impede o desenvolvimento da coragem moral, a capacidade de defender aquilo que é correto, ainda que isso gere desconforto ou oposição. Quando a submissão é confundida com lealdade, a crítica necessária para o aprimoramento é silenciada, e o círculo de poder ou amizade vira uma bolha fechada,
vulnerável a erros graves e traições inesperadas. Para Maquiavel, a verdadeira lealdade é um ativo valioso, uma pedra fundamental sobre a qual se constrói a confiança duradoura. A submissão disfarçada de lealdade, ao contrário, é um sintoma de fraqueza e medo que pode transformar aliados em inimigos silenciosos. Dentro da prática estoica, reconhecer esse comportamento é um exercício de sabedoria e autodomínio. É fundamental aprender a diferenciar quem age por convicção e quem age por medo, quem busca o bem comum e quem busca simplesmente sobreviver sem confrontar. O estoico não tolera nem se permite ser enganado por esse tipo de dissimulação, pois ela destrói a clareza de propósito e enfraquece a própria razão, que deve ser o guia de todas as ações. Aceitar a submissão disfarçada de lealdade é aceitar a decadência da integridade do grupo, da amizade ou da liderança, pois é nela que se formam as fissuras por onde o oportunismo e a traição entram sorrateiros. É por isso que Maquiavel alerta com tanta ênfase para a necessidade de se afastar daqueles que não são verdadeiramente leais, daqueles que usam a máscara da submissão para esconder sua fraqueza. Ele sabia que o preço da ingenuidade é alto e que a sobrevivência política e moral exige a coragem de confrontar essa falsidade com firmeza e inteligência. Essa postura não é uma demonstração de desconfiança excessiva, mas um reconhecimento realista da natureza humana e das dinâmicas do poder. Para o estoico, agir contra essa falsa lealdade é um ato de justiça, porque protege a própria alma e o equilíbrio das relações, garantindo que apenas aquilo que é verdadeiro, sólido e virtuoso permaneça. Dessa forma, a submissão disfarçada de lealdade não encontra espaço nem permissão, pois seu custo é demasiado alto, a erosão lenta e irreversível da confiança e do respeito que sustentam qualquer convivência digna. O exagero nos elogios é um comportamento que, à primeira vista, pode parecer inofensivo ou até mesmo positivo, mas que, sob a ótica de Maquiavel e do estoicismo, revela-se uma armadilha perigosa e um sinal claro de desonestidade e manipulação. Esse tipo de atitude consiste em enaltecer excessivamente alguém, não por reconhecimento sincero de suas qualidades ou conquistas, mas como uma forma de obter favores, criar uma dependência emocional ou manipular percepções. O elogio desmedido não só distorce a realidade, como também compromete a autenticidade das relações humanas e o próprio julgamento daquele que recebe tais palavras vazias. Para Maquiavel, a sinceridade no relacionamento entre governantes e seus conselheiros, ou entre qualquer indivíduo e seus pares, é fundamental para a tomada de decisões eficazes e para a manutenção do poder legítimo. Quando alguém é cercado por bajuladores que lhe oferecem elogios exagerados, perde a noção clara de suas reais capacidades, defeitos e limitações. Essa cegueira construída por lisonjas leva o líder a decisões equivocadas, pois não há espaço para o discernimento crítico nem para o confronto saudável com a verdade. Elogios exagerados criam um ambiente artificial de complacência, onde a verdade é sacrificada em prol do conforto momentâneo e da manutenção de uma imagem ilusória. No estoicismo, o foco está na virtude e na busca constante pela verdade, pela sabedoria e pelo autoconhecimento. Assim, o elogio exagerado é visto como uma distorção que alimenta o ego e impede o crescimento pessoal, porque não permite a avaliação honesta do próprio caráter e das próprias ações. Receber elogios falsos ou excessivos pode gerar orgulho injustificado, inflar o ego e desviar o indivíduo do caminho da virtude e da humildade.
Para o estoico, a verdadeira sabedoria reside em aceitar críticas construtivas, reconhecer limitações e buscar a melhoria constante, não em buscar a aprovação fácil e vazia dos outros. Além disso, o exagero nos elogios pode ser uma forma velada de manipulação, um instrumento utilizado por aqueles que querem se beneficiar às custas da boa-fé alheia. Maquiavel reconhecia que o poder é frequentemente mantido e ampliado por meio de jogos sutis de influência, e os elogios exagerados funcionam como um artifício para ganhar favores, obter proteção ou evitar punições. Essa prática, no entanto, mina a confiança, pois ao menor sinal de crise, esses falsos amigos ou conselheiros desaparecem, revelando sua verdadeira natureza interesseira. Dentro das relações sociais e políticas, o exagero nos elogios cria uma cultura de superficialidade, onde o valor real das pessoas e das ações é substituído por aparências fabricadas. Isso compromete a coesão e a eficácia de qualquer grupo ou liderança, pois as decisões passam a ser tomadas com base em ilusões e não em fatos concretos. O estoico, portanto, rejeita esse comportamento porque ele obscurece a visão da realidade e enfraquece a capacidade de agir com justiça, coragem e sabedoria. Maquiavel, ao aconselhar que nunca se tolere o exagero nos elogios, nos convida a cultivar uma postura de vigilância constante, valorizando a sinceridade, mesmo que ela seja dura ou desconfortável. É preferível ouvir uma crítica honesta, que nos ajude a crescer, do que ser cercado por bajuladores que nos afastam da verdade e da virtude. Em última análise, o exagero nos elogios não é um gesto de amizade, mas um veneno silencioso que corrói a alma e compromete a integridade das relações e do próprio caráter. Rejeitar esse comportamento é um passo essencial para quem busca viver com autenticidade, integridade e sabedoria, princípios que tanto Maquiavel quanto os estoicos valorizam profundamente. A memória seletiva de favores. A memória seletiva de favores é um comportamento traiçoeiro que compromete a justiça e a gratidão, dois pilares essenciais para relações humanas verdadeiras e duradouras. Este comportamento, que Maquiavel identifica como imperdoável, consiste em lembrar apenas os favores recebidos que lhe são convenientes ou que lhe trazem algum benefício imediato, ao mesmo tempo em que se esquece ou ignora os sacrifícios e generosidades passadas feitas por outros quando não mais lhe interessam. Essa seletividade não é mera falha de memória, mas uma escolha consciente ou inconsciente que cria um desequilíbrio perigoso, minando a confiança e a lealdade entre as pessoas. Para Maquiavel, essa atitude revela uma fraqueza moral profunda. Um líder ou indivíduo que pratica a memória seletiva de favores demonstra falta de integridade e reconhecimento. Ele falha em construir um ambiente de reciprocidade, base fundamental para o poder legítimo e para relações sólidas. Na política, por exemplo, quem lembra somente os favores que pode cobrar e ignora aqueles que não mais lhe beneficiam, cria um clima de desconfiança e inimizade, pois seus aliados percebem que a gratidão é condicional e temporária. Esse tipo de comportamento destrói alianças e enfraquece a rede de apoio que sustenta qualquer liderança. Sob a ótica do estoicismo, a memória seletiva de favores é contrária à prática da justiça e à virtude da gratidão, que exige o reconhecimento genuíno e constante dos benefícios recebidos. Para o estoico, a virtude é o que realmente importa. E agir com justiça implica lembrar e retribuir favores independentemente de circunstâncias pessoais ou interesses momentâneos. A gratidão verdadeira fortalece o caráter e as relações, promovendo harmonia
e confiança. Negar ou esquecer os favores recebidos não é apenas uma injustiça para com o outro, mas um desvio do caminho da sabedoria e da integridade pessoal. Além disso, esse comportamento evidencia uma visão egoísta e utilitarista das relações humanas. Quem pratica a memória seletiva de favores age movido apenas pelo interesse próprio, avaliando os relacionamentos pela lente do que pode ganhar ou perder no presente. Isso impede que se construa uma convivência genuína, baseada em valores sólidos e na reciprocidade verdadeira, substituindo a confiança pela suspeita constante. A longo prazo, essa postura resulta em isolamento social e na perda de apoio, porque ninguém deseja se relacionar com alguém que é grato apenas quando isso lhe convém. Maquiavel alerta para os perigos desse comportamento, especialmente em ambientes onde o poder e a influência estão em jogo, porque a fidelidade conquistada e mantida pela memória seletiva é frágil e facilmente rompida. Líderes e governantes que se cercam de pessoas com essa atitude enfrentam traições e reveses inesperados, pois as alianças são construídas sobre bases frágeis, não sobre vínculos verdadeiros de reconhecimento e respeito. O governante sábio deve ser capaz de identificar e nunca tolerar essa postura, preferindo relações onde a lealdade e a gratidão sejam genuínas e constantes. Em resumo, a memória seletiva de favores é um comportamento tóxico que compromete a justiça, a confiança e a reciprocidade. Rejeitá-la é essencial para quem deseja cultivar relações humanas autênticas e viver com integridade, tanto na vida pessoal quanto na política. Tanto Maquiavel quanto o estoicismo nos lembram que a verdadeira força está na justiça e na gratidão sinceras, que devem ser constantes e não sujeitas a conveniências momentâneas. Essa rejeição é um passo indispensável para manter a harmonia social e a estabilidade das relações, bem como para preservar a própria honra e caráter diante dos desafios da vida. O uso da vítima como escudo. O uso da vítima como escudo é um comportamento sutil, porém extremamente prejudicial, que mina a responsabilidade pessoal e manipula as percepções alheias para escapar de críticas, obrigações ou consequências. Maquiavel aponta esse comportamento como algo imperdoável, porque revela não apenas uma tentativa consciente de manipulação, mas também uma renúncia à honestidade e à autenticidade que deveriam reger as relações humanas e a liderança. Ao assumir a postura de vítima de forma estratégica, a pessoa não apenas se exime de responder pelos próprios atos, mas também mobiliza a compaixão e a defesa automática dos outros, criando uma barreira quase intransponível contra qualquer reprovação ou desafio. Esse comportamento se manifesta quando alguém explora dores, sofrimentos reais ou percebidos para evitar enfrentar suas falhas, erros ou más intenções. Ao invés de encarar os problemas de frente e assumir as consequências, a pessoa que usa a vítima como escudo prefere esconder-se atrás de suas próprias vulnerabilidades, transformando-as em argumentos para justificar comportamentos nocivos ou injustos. Maquiavel entende que essa tática é uma forma de fraqueza disfarçada de força, pois se baseia no medo de perder o apoio ou a imagem pública, ao custo da verdade e da justiça. Na perspectiva do estoicismo, esse comportamento é totalmente contrário à virtude da coragem e da responsabilidade. Os estoicos valorizam a capacidade de enfrentar a realidade com firmeza e serenidade, reconhecendo os próprios erros e aprendendo com eles. Fugir da responsabilidade sob o pretexto de ser uma vítima impede o crescimento pessoal e destrói a confiança entre as pessoas, pois mina a transparência e a sinceridade necessárias para relações sólidas.
Para o verdadeiro estoico, a vítima é uma posição que pode ser reconhecida, mas nunca usada como uma armadura para escapar das próprias obrigações morais e sociais. Além disso, o uso da vítima como escudo frequentemente cria um ambiente tóxico, onde o jogo de manipulação e a desonestidade passam a ditar o ritmo das interações. Quem adota essa postura pode gerar ressentimento e desconfiança em seu círculo, pois os outros percebem a instrumentalização do sofrimento para benefício próprio. Essa percepção fragiliza os laços de lealdade e respeito que são fundamentais tanto para a convivência social quanto para a liderança eficaz. Maquiavel reforça que a sobrevivência e o sucesso no poder dependem da clareza e da firmeza, qualidades incompatíveis com a manipulação constante do status de vítima. Líderes e indivíduos que toleram ou cultivam esse comportamento correm o risco de ver suas estruturas de apoio ruírem, pois o uso da vítima como escudo mina a credibilidade e promove a desunião. O líder sábio deve identificar essa atitude e agir de forma a expor a verdade, preservando a justiça e a responsabilidade como alicerces inegociáveis para qualquer relação de poder ou de confiança. A indulgência com esse comportamento abre espaço para abusos e para a corrosão dos valores essenciais que sustentam comunidades e instituições. Portanto, rejeitar o uso da vítima como escudo é um passo fundamental para quem busca viver com integridade e manter relações honestas e equilibradas. Maquiavel nos alerta para o perigo dessa manipulação, enquanto o estoicismo nos convida a cultivar a coragem e a responsabilidade, enfrentando a vida sem máscaras ou artifícios. Esse comportamento, quando tolerado, corrói a essência das relações humanas e a saúde moral das comunidades, sendo, por isso, um dos comportamentos imperdoáveis que jamais devem ser aceitos em qualquer esfera da vida. Adiamento constante. Da verdade, a prática de adiar constantemente a verdade é um comportamento que, embora possa parecer uma simples estratégia para evitar conflitos ou desconfortos imediatos, revela uma profunda falta de integridade e coragem. Maquiavel, com sua análise aguçada das dinâmicas humanas e do poder, vê nesse hábito um dos comportamentos mais imperdoáveis que uma pessoa pode manifestar, porque ele corrói a base da confiança e compromete a eficácia das relações, sejam elas pessoais, profissionais ou políticas. Postergar a verdade não é apenas evitar o que é desagradável no momento. É, na essência, uma forma de engano, uma dissimulação que engessa a comunicação e atrasa o enfrentamento necessário das realidades difíceis. Essa constante procrastinação da verdade tem como efeito direto a criação de um terreno fértil para mal-entendidos, suspeitas e ressentimentos que crescem silenciosamente, corroendo a confiança que sustenta qualquer relação duradoura. Maquiavel compreendia que a verdade, ainda que dura, é o pilar sobre o qual se constroem alianças fortes e respeitadas. Adiá-la repetidamente, portanto, é construir uma estrutura instável, fadada a ruir na primeira adversidade mais séria. O adiamento prolongado não poupa os envolvidos do conflito, apenas o posterga e o agrava, tornando as consequências futuras muito mais severas e difíceis de administrar. Sob a luz do estoicismo, adiar a verdade representa uma fuga da virtude, da coragem e da honestidade, pilares essenciais para a vida virtuosa. Os estoicos ensinam que a serenidade e o domínio de si só são alcançados quando se encara a realidade com clareza e franqueza, por mais desconfortável que ela possa ser. O adiamento da verdade, então, é um ato de fraqueza, uma negação da responsabilidade de agir com sabedoria e retidão.
Esse comportamento mantém a pessoa presa a um ciclo de evitação que impede o crescimento pessoal e a resolução efetiva dos problemas. Além disso, quem adia a verdade repetidamente coloca em risco não apenas a si mesmo, mas também aqueles que dependem da transparência e da sinceridade para tomar decisões fundamentadas. Em ambientes de liderança, essa atitude pode ser fatal, pois a demora em comunicar fatos cruciais prejudica o planejamento e a confiança da equipe. Maquiavel enfatizava que a liderança exige clareza e determinação para dizer o que precisa ser dito no momento certo, mesmo que isso gere desconforto imediato, pois é preferível enfrentar a tempestade de uma vez do que deixar que ela cresça silenciosamente. O adiamento constante da verdade também pode ser usado como uma forma de manipulação, um meio de controlar a narrativa e retardar o julgamento alheio. Essa manipulação, porém, é traiçoeira, porque uma vez descoberta, destrói qualquer credibilidade e abre caminho para a desconfiança e o desprezo. Manter a verdade escondida não protege ninguém. Ao contrário, aumenta o dano quando a realidade inevitavelmente vem à tona, pois revela que houve uma escolha consciente de enganar e manipular. Por tudo isso, Maquiavel alerta que esse comportamento é imperdoável e deve ser combatido com firmeza. A honestidade, mesmo que dolorosa, é a única base sólida para relações genuínas e duradouras. O estoicismo reforça essa lição, convocando-nos a cultivar a coragem moral e a clareza mental para encarar a verdade de frente, recusando qualquer tentação de adiá-la. Só assim se constrói um caminho de confiança e respeito mútuo, evitando as armadilhas do engano e da desconfiança que tanto prejudicam a vida em sociedade. A camuflagem do interesse pessoal como cuidado a camuflagem do interesse pessoal sob a aparência de cuidado é um dos comportamentos mais sutis e perigosos que Maquiavel destaca como imperdoáveis. Este ato de dissimulação vai muito além da simples busca por benefício próprio. Ele envolve a manipulação das percepções alheias para mascarar intenções egoístas, revestindo-as com um manto de benevolência e preocupação. Essa estratégia é especialmente perniciosa porque explora a confiança natural que temos nas relações interpessoais, usando-a como um meio para avançar agendas particulares, muitas vezes em detrimento daqueles que acreditam estar sendo protegidos ou ajudados. A essência desse comportamento está na duplicidade. Por um lado, há o discurso de cuidado, palavras e gestos que parecem buscar o bem-estar do outro. Por outro, há a motivação oculta, o interesse individual que guia as ações e decisões de quem as promove. Maquiavel observava que a habilidade de disfarçar as próprias verdadeiras intenções é uma das ferramentas mais eficazes para quem busca poder, mas que essa prática, se descoberta, é extremamente corrosiva para qualquer tipo de relação. A confiança, uma vez abalada por essa revelação, é quase impossível de restaurar. Sob a perspectiva do estoicismo, tal comportamento é uma violação clara dos princípios de honestidade e autenticidade, fundamentais para uma vida virtuosa. Os estoicos valorizam a transparência e a sinceridade como bases para o respeito mútuo e o autodomínio. Fingir cuidado enquanto se persegue interesses pessoais é um ato de fraqueza moral, uma demonstração de que a pessoa não está em harmonia consigo mesma nem com os valores que deveriam guiar suas ações. Essa dissonância interna gera um desgaste que vai além das relações externas, afetando profundamente o equilíbrio emocional e a integridade do indivíduo. Além disso, a camuflagem do interesse pessoal prejudica não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas toda a dinâmica social.
Ela cria um ambiente de desconfiança e suspeita, onde os gestos de gentileza são questionados e a colaboração genuína se torna mais difícil. Em contextos de liderança ou trabalho em equipe, esse tipo de comportamento mina a coesão do grupo, pois aqueles que percebem a falsidade tendem a se afastar ou a agir com reserva, antecipando novas manipulações. Maquiavel deixa claro que tolerar esse comportamento é abrir espaço para que a dissimulação e o oportunismo se enraizem, destruindo a base sobre a qual se sustentam relações justas e produtivas. A única forma de combater essa camuflagem é cultivando uma postura vigilante e exigente quanto à sinceridade dos atos e intenções alheias, sem se deixar enganar por aparências superficiais. Para o estoico, isso significa desenvolver a sabedoria para reconhecer as motivações ocultas e a coragem para confrontá-las, preservando a integridade pessoal e coletiva. Portanto, a camuflagem do interesse pessoal como cuidado não deve ser vista como uma simples falha ética, mas como um comportamento gravemente imperdoável que mina a confiança, corrompe as relações humanas e desvia o caminho da virtude. Identificá-la, compreendê-la e enfrentá-la são passos essenciais para quem deseja viver e conviver com autenticidade, honra e justiça. Valores que Maquiavel e o estoicismo, cada um a seu modo, nos convidam a cultivar sem jamais tolerar desvios. Chegamos ao fim de uma reflexão profunda sobre os 7 comportamentos imperdoáveis que Maquiavel nos alerta para nunca tolerar, especialmente quando vistos sob a lente do estoicismo, que valoriza a virtude, a clareza moral e a autenticidade. Ao longo deste vídeo, exploramos como atitudes aparentemente sutis, mas poderosas em seu impacto, podem corroer relações, destruir a confiança e minar a integridade tanto pessoal quanto coletiva. São comportamentos que vão muito além de simples falhas éticas. São verdadeiras ameaças à base do convívio humano saudável e a busca por uma vida guiada pela sabedoria. É importante entender que reconhecer esses comportamentos em nosso meio, seja no ambiente de trabalho, nas amizades ou até mesmo dentro de nossa própria família, é o primeiro passo para evitar que nos tornemos vítimas ou, pior ainda, que reproduzamos essas atitudes de maneira inconsciente. Maquiavel, mesmo vivendo em uma época marcada por jogos de poder e intrigas, nos oferece uma visão atemporal. Certas posturas devem ser identificadas e enfrentadas com firmeza, sem a ilusão de que podem ser transformadas ou justificadas pelo contexto. Para ele, tolerar tais comportamentos é abrir caminho para a desordem e a ruína. Quando alinhamos essa perspectiva à filosofia estoica, ampliamos ainda mais a compreensão sobre o impacto dessas atitudes. Os estoicos nos ensinam que a virtude é o único bem verdadeiro e que a busca pelo autodomínio, pela justiça e pela sabedoria deve ser incessante. A tolerância frente a ações que destroem esses pilares é, portanto, um convite à fraqueza moral e à submissão a impulsos que não devemos alimentar. O estoicismo não nos chama para uma luta externa contra os outros, mas para uma batalha interna, onde a vigilância sobre nossas próprias ações e reações é constante. Reconhecer os comportamentos imperdoáveis de Maquiavel é também uma forma de exercitar essa vigilância e preservar a integridade do nosso caráter. Ao encerrarmos este vídeo, reflita sobre os ambientes que frequenta e as pessoas com quem convive. Pergunte a si mesmo se você tem, consciente ou inconscientemente, tolerado algum desses comportamentos: a manipulação disfarçada, os elogios falsos, a memória seletiva, a postura de vítima, o adiamento da verdade, a submissão velada ou a camuflagem do interesse pessoal. Reconhecer é o primeiro passo para agir,
E agir não significa necessariamente confrontar de forma agressiva, mas sim estabelecer limites claros, cultivar relações baseadas na honestidade e valorizar aqueles que, assim como você, buscam viver com coerência e verdade. Se você se identificou com algum desses comportamentos no seu dia a dia, talvez seja a hora de uma autoavaliação sincera, não para se condenar, mas para crescer. Afinal, o estoicismo é uma filosofia prática que nos ensina a transformar desafios em oportunidades de aperfeiçoamento. Se, por outro lado, você percebe pessoas próximas que agem dessa forma, reflita sobre como proteger seu espaço mental e emocional, sem permitir que a toxicidade alheia enfraqueça sua paz interior. Gostaria de saber o que você achou desse conteúdo. Quais desses comportamentos você já viu acontecer à sua volta? Já teve alguma experiência onde precisou cortar relações ou estabelecer limites por causa de atitudes semelhantes? Compartilhe sua história nos comentários, porque esse é o espaço para crescermos juntos, aprendendo com as experiências uns dos outros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que unem a sabedoria dos grandes pensadores como Maquiavel e os princípios do estoicismo, ajudando você a navegar melhor pelas complexidades da vida moderna. Também quero convidar você a refletir diariamente sobre a importância de manter a integridade pessoal e a clareza moral, pois são esses valores que sustentam uma vida equilibrada e plena, mesmo diante dos maiores desafios. O mundo é um campo de batalhas constantes, mas a maior delas é a que travamos conosco mesmos, buscando agir com justiça, coragem e sabedoria. Que possamos, a cada dia, fortalecer essa luta interna para não apenas reconhecer os comportamentos imperdoáveis, mas também para nos tornarmos pessoas que não os praticam, nem toleram. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais insights para aprimorar sua jornada, tanto na filosofia quanto na vida. Até lá, mantenha-se firme, vigilante e inabalável, porque a força verdadeira está em quem sabe escolher o que aceita e o que rejeita, construindo um caminho de autenticidade e virtude.